Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 22 de outubro, quarta-feira, esse é o nosso primeiro editorial do dia. E a gente já vai começar direto para a matéria, sem muita enrolação. Inscreva-se, curta, compartilha. Este caso aqui é emblemático e ele retrata, de certa forma, a democracia brasileira. Não tem nada a ver. Eu estou falando do Nicolas Sarkozy, ex-presidente de direita da França, que agora começa a cumprir sua pena de 5 anos, porque supostamente teria feito um acordo com uma figura muito conhecida, inclusive do presidente brasileiro, lá na Líbia. Vamos dar uma olhada em tudo que está acontecendo para a gente poder fazer esse parâmetro. Primeiro, vamos analisar essa matéria do Globo. Continuarei a denunciar o escândalo judicial. Preste atenção, escândalo judicial, perseguição pública a um candidato de direita. Você viu isso nos últimos anos? Você viu isso acontecer lá nos Estados Unidos com o atual presidente Donald Trump enquanto ele estava fora da presidência? Você viu isso acontecer aqui dentro do Brasil? Você vê isso acontecer em países vizinhos? Sim, e muito, e muito. A regra ela é muito simples. Os presidentes de direita que deixam o poder, quando eles saem, eles são perseguidos, são alvos, E é isso que a Carla Bruni, modelo, atriz e esposa do Sarkozy, disse que vai denunciar o escândalo judicial de uma prisão ilegal. Agora, a grande questão é, a partir do momento que ela faz uma denúncia como essa, ela é uma traidora da pátria? Ou cabe a qualquer cidadão fazer denúncias por abusos e autoritarismo de governos? Isso chama muita atenção para o retrato que nós estamos vendo aqui no Brasil. O ex-presidente francês foi preso. A esposa do ex-presidente da França, o Nicolas Sarkozy, que é a Carla Bruni, cantora, modelo, atriz, fez uma postagem em seu perfil no Instagram, após a ida do marido para a prisão parisiense de La Santé, para cumprir pena de 5 anos por manobras para financiar ilegalmente sua campanha eleitoral de 2007, supostamente com dinheiro do governo líbio. A imagem traz um texto comentando a decisão que ela chama de escândalo judicial. Olha só, o Muammar Gaddafi era o ditador da Líbia. Abertamente existem denúncias claras e inequívocas de financiamento do Muammar Gaddafi por vários presidentes de esquerda. Inclusive, teve um presidente, você joga no Google aí, espada de ouro branco, cravejada de diamantes, dada ao presidente, 3 pontinhos. Eu não vou falar quem é, tá? Aí você pesquisa, tá bom? E aí você vai entender que isso aconteceu muito. Só que no caso do Sarkozy, não existia, não se demonstrou qualquer situação que mostre que teve qualquer beneficiamento ali. O que eles falaram do Sarkozy é o seguinte, olha, o Sarkozy receberia dinheiro do Muammar Gaddafi, porque o Gaddafi, ele estava isolado do mundo. Então, o Sarkozy, que era considerado um estadista muito renomado, traria para que ele pudesse voltar a fazer parte de ações na ONU para limpar a sua imagem. Ok, ele foi condenado, nada de dinheiro foi repassado, nenhuma negociação foi feita, mas supostamente assessores do Sarkozy teriam encontrado assessores do Muammar Gaddafi e, para tanto, eles teriam combinado, não desistiram de fazer, mas teriam combinado, de que o Sarkozy ajudaria o Gaddafi, em troca o Gaddafi daria dinheiro para o Sarkozy. O dinheiro nunca chegou. O Gaddafi nunca teve qualquer vantagem do Sarkozy na ONU. Mas agora, que acontece? Uma condenação a 5 anos, porque a França
está simplesmente decaindo a esquerda está implodindo, a Marine Le Pen, entre outros, estão ganhando força, e o Sarkozy era um nome fortíssimo para dar apoio para a direita, para a França. Então, assim, nós temos um ex-presidente que, por causa de supostas reuniões, é condenado. A primeira-dama, ex-primeira-dama, está denunciando o ativismo judicial e o autoritarismo judicial da esquerda para apoiar o Macron, que é amigo muito bem, vocês sabem de quem, e aí vocês começam a ver o contexto da história. Por que eu usei esse caso do Sarkozy para mostrar para vocês que tem um modus operandi, uma forma de agir? Aqui no Brasil, está sendo feita uma denúncia gravíssima, duas denúncias gravíssimas. Uma denúncia da defesa do Felipe Martins contra a Polícia Federal e a Justiça Brasileira. Enquanto que a Polícia Federal faz uma denúncia gravíssima contra o Felipe Martins e agora diz que vai investigar todo influenciador, todo jornalista e todo advogado que falar isso. Que democracia é essa? Vamos lá. O Felipe Martins, como vocês sabem, ex-assessor do Bolsonaro, ele simplesmente foi preso injustamente porque diziam que ele tentou fugir do Brasil. E aí colocaram uma prova que o governo norte-americano falou que essa prova é fraudada. O ministro Alexandre de Moraes pediu que a Polícia Federal justificasse, né, por que uma prova fraudada foi juntada aos autos. A Polícia Federal falou que foi o próprio Felipe Martins que fraudou essa prova. Talvez para ele mesmo se prender, né? Não faz o menor sentido, é ilógico. E agora, quem fala sobre isso vai ser investigado. Você tem noção do tamanho, né, do problema que o Brasil está se tornando? E aí, para deixar a coisa mais interessante, há investigações, há juízes lá nos Estados Unidos que miram o juiz brasileiro, que é o Alexandre de Moraes. Olha o que a Ana Paula Henkel falou nesse vídeo aqui. Ninguém, além dos advogados do Felipe Martins, é claro, eu acho que ninguém está tão por dentro disso tudo quanto a Ana Paula Henkel. Então jogo para a Ana, para ela dar as informações que ela pode dar, né? Que é óbvio que há informações que continuam sob sigilo, Ana. Lacombe, obrigada por esse lembrete, né? As informações que eu posso dar, até porque nós temos que trabalhar com paciência, como Consta disse, com calma. Aqui nos Estados Unidos, não adianta, não tem atropelo, não tem caneta autoritária, eu quero amanhã, eu quero semana que vem, não existe nada disso aqui. Se alguém errou, se houve, como sugere o editorial do Wall Street Journal hoje, perguntando se o Brasil entrou no sistema de imigração, se o Brasil penetrou no sistema de imigração dos Estados Unidos. Essa é a pergunta do título do Wall Street Journal. E aí eu gostaria de... Só para contextualizar vocês, o CBP americano, que é o Centro de Controle, né, de Alfândega, confirmou que o documento é fraudado. A Polícia Federal fala que foi o próprio Felipe Martins que poderia ter fraudado essa documentação, ou o próprio governo Bolsonaro poderia ter causado essa fraude. O porquê não se sabe, né? Para embaraçar o processo, segundo a Polícia Federal. E aí, o Wall Street Journal fez uma publicação, uma matéria da Mary Anastasia O'Grady, fez uma publicação dizendo que poderia o Brasil, ou fontes brasileiras, ter infiltrado dentro dos Estados Unidos para inserir essa documentação. Tá? Continua. Ler rapidamente aqui para a nossa audiência, Lacombe, porque é uma matéria muito importante. Eu sei que a Mary, a Anastasia O'Grady, ela também tem acesso a alguns documentos que eu tive acesso. Nem tudo pode ser publicado, porque hoje prejudicaria o Felipe Martins. Então eu vou ler umas partes, porque são partes muito pertinentes e que nós precisamos escolher as palavras, porque, repito,
o único interessado, e nós precisamos proteger o único interessado dessa história, é o Felipe G. Martins, mais ninguém. Não tem ego, não tem narrativa, não tem eu estou certo. Tudo que nós precisamos fazer e que eu tenho feito há 20 meses é proteger o nome Felipe Martins e tentar encontrar a justiça, porque ela vai aparecer. Então, uma parte do editorial diz o seguinte: alguém do CBP ou do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que supervisiona a agência, merece crédito extra por expor essa farsa. O CBP diz que a investigação continua, e isso é bom porque o trabalho não está concluído. O caso tem todas as características de penetração estrangeira dentro do CBP, mas o público não saberá. Pois não saberá, pelo menos ao menos, quem foi, né? Eu vou dar a continuidade da matéria, que ficou cortada aqui, da Ana Paula Henkel. O público não saberá ao certo quem foi, haja vista que as autoridades americanas informaram que há um documento, mas não informou quem inseriu esse documento. Mas que as investigações permanecem. E aí vem algo mais interessante também, né, dos Estados Unidos, que envolve, inclusive, né, inclusive cita o Brasil aqui. Tá? Um deputado americano, senador, se eu não me engano, tá? Em Washington ontem teve uma reunião, foi republicado pela UHN+, tá? E aí ele fala que o plano para a restauração da democracia da Venezuela é existente, é real, mas não pode se limitar à Venezuela. Outros países também tiveram financiamento da Venezuela, aqui na América do Sul. Unplus urgente. O dinheiro sujo do regime venezuelano que financiou a campanha de Petro, que é o presidente da Colômbia, que está na mira do Trump. O Trump denunciou e disse que ele é um narcoterrorista, que financiou a campanha de Petro, né, o dinheiro sujo, e que se canalizou do México para o México e para, não sou eu que estou citando, é o UHN+, e para o Brasil. Então ele cita que o dinheiro sujo da Venezuela financiou a campanha de Petro, foi canalizado para o México, Brasil, foi denunciado agora pelo Marshall Billingsley, acho que é assim que fala, diante do Senado dos Estados Unidos, sinalando a Venezuela como a origem da expansão socialista e de esquerda na região. Vocês entendem, né, que eu já havia dito para vocês que o envio dos soldados por parte do Donald Trump não era para derrubar o Maduro. O Donald Trump, ele quer cortar o financiamento da esquerda. E o argumento que o senador utilizou é que o financiamento da esquerda vem do crime organizado. O financiamento da esquerda latino-americana. E você viu que o país foi citado aqui. Quando se restaurar a democracia na Venezuela, seca-se essa plata, né? Ou seja, seca o dinheiro que sustenta campanhas socialistas e regimes como o cubano e o nicaragüense, adverteu o subsecretário do Tesouro americano diante do Senado americano. E aí, eu consegui o vídeo aqui do Unplus aqui para vocês, tá em inglês com a legenda em espanhol, mas eu vou fazer um resumão aqui, né, tá? Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. Vamos lá, você viu que ele chama essa praga, né, Venezuela, essa praga socialista que se avançou no Brasil, ela foi financiada pelo dinheiro sujo da Venezuela, né, e que financiou a campanha do Petro. E escuta, ele vai citar um país aqui. Campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil.
once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. So the solution begins with... O que ele falou aqui é que o dinheiro do narcotráfico foi canalizado via México, via Brasil, para fundamentar regimes socialistas e que isso sustentou um regime que eles até se esqueceram, que é o regime da Nicarágua, por exemplo, mas que eles não vão se esquecer mais. Então tem que minar todos os recursos do crime organizado na América Central. E hoje a gente sabe muito bem que o Brasil é, né, infelizmente, um desses grandes, né, vamos dizer assim, um desses grandes players do crime organizado, né, através de, a gente pode falar instituições, né, como o Primeiro Comando, né, como o Comando Vermelho, que se tornaram hoje um estado paralelo. E aí veio o La Nación, tá, argentino, e falou, ó, me assusta o silêncio do narcofinanciamento da Venezuela a Kirchner, por parte dos jornais lá na Venezuela. Agora, lá na Argentina. Agora eu te pergunto, nós vamos colocar essa matéria argentina aqui do La Nación. Eu te pergunto, em qual jornal você viu a repercussão de tudo que se publicou, né, nos jornais latino-americanos, os hispanohablantes? Qual jornal brasileiro? Você viu algum jornal falando, não, olha, o dinheiro do narcotráfico financiou o presidente XXY, o dinheiro do narcotráfico financiou o presidente tal. Vocês viram algum jornal brasileiro falando isto? Não, né? Dije, aturde el silencio de la discusión del narcofinanciamiento venezolano. Digo, aturde el silencio porque me parece que estos temas no se pueden pasar por alto para ninguno, ni para nadie. Cuando hay casos que no son bien aclarados, hay que dar un paso al costado y presentarse a la justicia sin fueros ni privilegios. Obviamente no quisieron debatir, y yo creo que no quieren debatir, y no quisieron presentarse al debate porque no pueden explicar cómo hablando de los derechos humanos defienden las dictaduras, cómo explican los 38.000 comedores fantasmas, dónde están, cómo explican los cientos de inflación, cómo explican la pobreza del 54% que nos deja. Olha, ele falou que ele fica assustado quando ele percebe que eles não querem debater, querem discutir o narcofinanciamento, como eles podem defender os direitos humanos e passar pano para a ditadura, como é que eles suportam, como que eles aguentam, né? Ver que o povo está passando fome, a inflação está galopante, mas mesmo assim eles não discutem a raiz do problema, que é o narcofinanciamento para a esquerda. Cómo explican la intermediación de los planes que nos dejaron, donde se llenaban de la plata del bolsillo los que intermediaban, los gerentes de la pobreza. No pueden explicar ninguna de estas cosas, por eso no han querido debatir, entre otras cosas, por este tema tampoco. Tá vendo? Aí ele falou, ó, se as pessoas não querem debater se os jornais não querem debater nem os pontos mais sérios, os pontos principais, que é a pobreza, a fome, quando é que essa mídia tosca, né, ela vai debater de verdade o que está acontecendo, que é o narcofinanciamento escancarado da esquerda? E depois, né, eles chamam a direita de extremista. Agora, veja, essa publicação aqui não é de agora. Está circulando, né, o deputado Giovanni Cherin fez uma publicação agora. Muita gente, nossa, agora estão falando. Não. Essa matéria é da Record de 2017, se eu não me engano. Inclusive, foi alvo de ação na justiça, perdeu e a Record ficou impedida de veicular essa matéria. Olha a matéria que foi veiculada aqui pelo deputado Giovanni Cherin. O ex-chefe do Serviço Secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela.
A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia e Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. Quando el Pollo Carvajal llega a Brasil en un avión fletado por una compañía, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffmann y estamos hablando de un banco que hay en Brasil, que es Abanca, que tiene negocios con Lula e que tem negócios com Chávez. Segundo o relato... Vocês entenderam o que ela falou? Ela citou o nome de uma deputada, né? Ela citou o nome de uma deputada. Vocês ouviram ela citando. Ela falou que foi criado um banco que foi fomentado com o dinheiro do narcotráfico para fazer ligações com o presidente da República. Essa é a denúncia que foi feita. Olha o tamanho do escândalo que foi revelado pelo jornal espanhol republicado pela Record. E aí tem gente que fala que extremista é a direita. Ok, né? Como eles vão passar pano para isso aqui? E aí, quando você questiona, né, os benefícios, nossa, os bancos têm lucros recordes durante os governos do PT, e aí muita gente não sabe o porquê, né? Simples, os bancos financiam, né, campanhas por aí, né? A gente viu donos de bancos falando, olha, pela democracia, faço o Ali, né? Vocês viram isso. Então, o jogo começa a ser exposto cada vez mais. Do general, o transporte de dinheiro seria feito por malas diplomáticas, um sistema oficial de correspondência entre governos e corpos diplomáticos. Malas oficiais, tá? Como é que funcionava? Segundo o Hugo Carvajal, você estruturava viagens diplomáticas, onde figuras ligadas e de confiança ao governo, sei lá, talvez primeira-dama, talvez figuras muito ligadas, saíam em voos para países de esquerda, como França, como, por exemplo, saíam para Espanha, sabe? Para Cuba, e às vezes iam de viagem até antes mesmo, né? Do apoio presidencial, porque quando um avião diplomático chega lá cheio de malas, não dá para saber o que tem dentro dessas malas. Porque, pelo acordo diplomático, o país que está recebendo essas pessoas não podem, né, ir lá e vistoriar. Seria uma ofensa, uma violação à soberania, porque o espaço, né, aéreo, o espaço do avião é um solo brasileiro, é um solo venezuelano, é o do avião. Ainda bem que hoje em dia não acontece isso, né, de ninguém ficar gastando dinheiro público, fazendo viagens e mais viagens, e nem sai denúncias de muitas malas. Hoje não tem isso mais, tá? Mas antigamente tinha. O general garante ter provas da denúncia. Carvajal relata na carta que a última vez que soube desse tipo de operação foi em 7 de julho de 2017. Em alguns casos, as operações já eram conhecidas. Por exemplo, um carregamento de $800 mil, quase 4,5 milhões de reais, conforme o câmbio de hoje, foi apreendido em Buenos Aires, vindo de Caracas, em 2007. O dinheiro serviria para a campanha da então candidata à presidência argentina, Cristina Kirchner. A jornalista especializada na política ibero-americana afirma que um banqueiro espanhol ajudou a financiar as operações. Hay que decir que Juan Carlos Escotet es un economista y un banquero chavista, que es un instrumento del régimen de Maduro para ocultar dinero de políticos venezolanos y también brasileños. Juan Carlos Escotet es una persona muy importante porque respondería a el entramado necesario para que todo este dinero del narcotráfico pudiera ser blanqueado. O que ela disse aqui, né, é que havia um banqueiro
E esse banqueiro, né, ele tinha um alinhamento, né, com figuras brasileiras e venezuelanas e kirchneristas, ou seja, da Argentina, que utilizavam bancos para fazer a lavagem do dinheiro do narcotráfico, e esses bancos, depois de fazer a lavagem de dinheiro, acabavam enviando, né, ajudas milionárias a campanhas de candidatos e de políticos. Lembrando que essa matéria foi proibida, tá? Foi proibida. E aí, é óbvio, aí você se pergunta, como pode candidatos de direita terem esta popularidade, enquanto que os candidatos de esquerda não podem nem sair à rua, mas sempre os candidatos de esquerda ganham as eleições? É simples. Através do sanguessuga que rouba os seus impostos para fazer o populismo barato, e naqueles lugares muito pobres, você acha qual o dinheiro que é utilizado para fazer a compra de votos? Eu passo um ar de democracia, afinal, eu ganhei no voto. Eu ganhei no voto. Tá, mas só que o voto foi comprado, só que houve políticas populistas. Isso não é democracia. Quando você vicia, quando você viola o direito de escolha, ou quando você é condicional. Se você votar em mim, você continua recebendo o Bolsa Esmola, senão você perde. Esse jogo é complicado demais. Mas veja como é que foi. O Milei foi recebido doido pra caramba, pulou no meio do público, olha a multidão, parece que não sabe o que aconteceu com o Trump, com o Bolsonaro, né? Parece que não sabe o que acontece com políticos de direita quando vão para o meio da multidão. Nem todo mundo que está ali é apoiador. Tem gente que ali quer fazer coisa ruim. Olha só o Milei fazendo aqui, doideira aqui. Olha a quantidade de gente. Demorou 35 minutos em chegar ao cenário. Veja o povo comemorando, gritando, e ele abre a janela e põe o corpo para fora ali no meio da população. Havia tanta gente que se bajou, foi caminhando. Tinha tanta gente que o carro não dava para andar, ele desceu e foi caminhando no meio do povo, levou 35 minutos para andar um quarteirão. Olha lá, ele no meio do povo. E não sei se está dando para vocês ouvir, fica um pouco ruim o áudio. Eles estão gritando liberdade, tá? E aí o Milei cantou. Isso aqui são os momentos finais, né, da campanha para as legislativas que vai acontecer agora, né, da qual o Donald Trump já anunciou que vai dar um suporte, uma ajuda para o Milei financeira aí, né? Mas, enfim, pessoal, a gente, sem sombra de dúvidas, quando observa tudo isso que acontece, né, a sujeira, né, que vem desse submundo político, a gente fica até um tanto quanto assustado, né? Assustado com tudo isso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Lembrando a vocês, vou deixar na descrição aqui, ó, se você quer, né, conhecer novos ares, se proteger, Uruguai e Paraguai são ótimos destinos para você. O Uruguai é para você que está com medo do Brasil, para você que quer ter uma conta em dólar rápido e barato, tá? O Paraguai também é um ótimo país, mas se você no futuro pretende investir sua vida ou investir em negócios lá, só que é mais rápido e mais barato tirar no Uruguai, e você já tem uma conta em dólar num lugar que tem uma segurança jurídica muito grande. Então você vai clicar aqui na descrição, vai entrar em contato aqui com a Imigra Mais, que nós vamos fazer questão de te dar todo o suporte. A Imigra Mais é a melhor empresa, né, de imigração do Brasil, especializada em Uruguai e Paraguai, tá? Entre em contato. Grande abraço.